mas ele precisa de alguém que tenha certeza que é cheio do Espírito Santo de Deus e que está cheio das intenções do reino, que é o amor pela justiça e a coragem para anunciar. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui unidos com a graça do bom Deus. Estou muito feliz porque Deus nos deu mais uma oportunidade de trazer uma mensagem direto do coração de Deus para os nossos corações. Eu creio que hoje você será edificado. Tem uma palavra diretiva para o seu coração. Hoje eu quero ser bem objetiva, tá bom? E a palavra de Deus aos nossos corações se encontra no livro do profeta Miqueias, no capítulo 3, no versículo 8, que vai dizer assim: mas, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, do amor pela justiça e da coragem para anunciar, sem medo, o castigo que Deus dará a Israel por causa de seus pecados. Hoje é muito difícil. Nós vemos pessoas falando sobre pecados, sobre o arrependimento, sobre uma necessidade de mudança de vida. Hoje, nós temos visto por aí muitos falsos mestres, falsas doutrinas, que são ilusórias, que são criadas das próprias idealizações das pessoas. E eu não estou vindo aqui para julgar. Muitos deles estão seguindo falsos mestres sem saber. Muitas pessoas estão sendo guiadas por falsos direcionamentos, por ignorância, e eu creio que Deus, ele é cheio de compaixão e misericórdia, e ele nos traz a um caminho, né? Ao verdadeiro caminho, a uma verdade. Ele não nos deixa enganados, porque aquele que alimenta o Espírito precisa ter a convicção que Deus não engana. Então, o profeta Miqueias, ele é um profeta que está lá classificado entre os profetas menores, só que ele é classificado assim, não por causa do ministério, não porque ele é considerado aí como um chamado menor do que os outros profetas ou com uma unção menor, mas porque foram encontrados poucos escritos, poucos registros a respeito do trabalho dele. Então, todos os que estão classificados entre os profetas menores não significam que são menores de fato pelo chamado, tá? Embora profetas sejam homens que precisam se diminuir, precisam sim ser pequeninos, a unção que tinha dentro deles com certeza não era pequena. Por isso eles estão aqui registrados na palavra de Deus. E eu creio que Deus não registra, não libera um livro para qualquer pessoa. Então eu vejo aqui Miqueias com uma convicção tão grande, e eu queria muito trazer isso ao seu coração, meu irmão. A importância de ter uma convicção sobre aquilo que Deus te chamou para ser, sobre a visão que Ele te deu, sobre o posicionamento que Ele te deu. Eu vejo Miqueias com essa ousadia, defendendo o amor pela justiça. E essa justiça não era uma justiça baseada na sua própria justiça, era uma justiça baseada na verdade. Lá no capítulo 1 do livro de Miqueias vai falar que Deus o chamou para ser profeta e que ele comunicava, através de visões, o que os céus estavam comunicando. Então a comunicação, a conexão que Miqueias tinha eram através de visões, e era um momento onde nós vemos frieza espiritual, muita injustiça. Deus tinha algumas acusações ali sobre o povo de Israel, sobre o governo injusto, sobre abuso de poder, muita ganância. Então, muitos sofrendo. Miqueias foi um profeta que foi levantado no meio da Plebeia. Especulam que ele poderia ter sido um agricultor. Então, ele via de perto o seu povo sendo explorado por um governo que decidiu não obedecer aos mandamentos do Senhor, às leis divinas. Então, nós vemos aqui também algumas acusações sobre os líderes do templo. Nós vemos aí diversos tipos de acusações que Deus levanta, e que Ele não levanta qualquer pessoa para ministrar esse tipo de acusação, porque teria que ser alguém cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, essa palavra veio direto para o seu coração. Eu sei que você precisava ouvir isso. Deus está te chamando, está te enchendo do poder dEle, da presença dEle, da ousadia, da determinação para se posicionar em um lugar onde você não vai ser bem-quisto, em um lugar onde pode ser que você não seja agradável aos ouvidos.
Deus está te chamando para compartilhar uma mensagem de arrependimento de pecado, de restauração de vidas. Um arrependimento que leva à restauração, que é uma promessa que Deus tem nesse mesmo livro. Porque nós vemos que o padrão do céu é trazer uma mensagem de arrependimento. E como eu disse lá no início, está em falta isso. Está em falta pessoas que estejam dispostas a enxergar os próprios erros. Porque nós vemos muitas pessoas enxergando muitos erros das pessoas, mas não conseguindo focar naquilo que precisa ser mudado, não tem um compromisso interno consigo mesma, não tem um compromisso de se purificar na presença de Deus, se santificar. Então, meus irmãos, é esse tipo de profeta que Deus tem levantado, um profeta cheio do Espírito Santo. E ele não quer de jeito nenhum que as intempéries, os processos, as perseguições e qualquer tipo de dificuldade e tribulação que você venha seguir, venha confundir você, venha enfraquecer ou desanimar você desse posicionamento. Então se mantenha firme, meu irmão. Hoje Deus está te chamando para que haja um fortalecimento, para que haja um renovo. Você não pode desistir porque Deus está contigo. E Ele te enche agora de autoridade, de poder do Espírito Santo, para que você continue posicionado naquilo que Ele designou você, na visão que Ele te entregou, na mensagem que Ele transmitiu para você. Então nós sabemos que existem profetas específicos. Nós vemos que Deus levanta em um período profetas que estão ali sendo influência em governos, profetas que estão vendo a injustiça do povo, como Miqueias, que não tem nenhuma voz, vamos dizer assim, no governo, na política, não tem nenhuma voz nos templos, mas que ele, diante da sua pequenez, entendeu que não era ele que iria, né, divulgar a mensagem. Quem iria divulgar a mensagem era o Senhor, e que ele só precisava comunicar, e que ele só precisava se posicionar. Então, muitas vezes, nós estamos muito preocupados com como que a mensagem vai chegar à pessoa certa, como que vai acontecer quando a pessoa receber a mensagem, mas nós não precisamos nos preocupar com isso, porque é o Espírito Santo de Deus que faz todas as coisas. É Ele quem move o arrependimento, não somos nós. Nós só transmitimos, nós só somos os vasos nas mãos do olheiro, inclusive vasos de barro. Mas é Ele quem faz, é Ele quem realiza a justiça, é Ele quem move as causas que precisam ser movidas, é Ele quem age no seu poder, na sua graça, no que Ele desejar fazer, é Ele quem escolhe. Mas Ele precisa de alguém que tenha certeza que é cheio do Espírito Santo de Deus e que está cheio das intenções do reino, que é o amor pela justiça e a coragem para anunciar. Porque é necessário, meu irmão, ter muita coragem para anunciar a mensagem, quando nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão cheias de ego, é muito orgulho, é muita necessidade de ter a razão, as pessoas estão cheias de suas próprias convicções, então elas leem a Bíblia, elas entendem, elas fazem as suas próprias interpretações sem a presença do Espírito Santo, e ali elas tomam conclusões erradas, posicionamentos errados, mas eu tenho a convicção de que para aquelas pessoas que muitas vezes padecem por falta de conhecimento, que não estão conseguindo, né, um filtro pelo Espírito Santo, um entendimento da sua palavra, eu sei que essas pessoas elas vão ser alcançadas com a misericórdia de Deus, com a revelação de Deus. Essas pessoas elas vão ser encontradas, né, com a verdade que dissipa todos os enganos. Então Deus tem essa palavra para o seu coração, meu irmão, é uma palavra de coragem, é uma palavra de certeza e convicção, porque se você recebeu essa mensagem, tenha certeza que você foi chamado por Deus, que você está cheio da presença dele, do poder, e se você estava desanimado, você estava se sentindo angustiado pelas aflições e pelas perseguições, receba agora, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, essa palavra de ânimo e de fortalecimento. Não desista, que Ele é contigo, meu irmão. Não desista, porque Ele é contigo. Em nome do Senhor Jesus, fica com essa palavra para o seu coração, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo.